Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Bem, a gente viu até a aula passada a relação, o que era a capacitância, né? Capacitância, ou capacidade eletrostática, é uma propriedade dos objetos, dos condutores, de armazenar carga elétrica. Se um objeto tem carga elétrica, então ele tem o potencial, né? Então a relação entre a quantidade de carga e o potencial para um mesmo corpo, a gente percebeu que essa relação ela se mantinha constante se a gente manter o corpo o mesmo, né? Então há uma propriedade associada a essa relação carga elétrica e potencial elétrico e a gente chama essa propriedade de capacitância e capacidade eletrostática. Coulomb carga, potencial volt, Coulomb volt, a gente chama de Faraday. E aí a gente viu o quê? Nós vimos que no condutor, não sei se vocês lembram, no capacitor, que é de placas paralelas, né? Você colocava uma placa aqui, uma outra placa, e no meio você tinha um dielétrico, um isolante, né? E a gente conseguia, através de um gerador, eletrizar a placa de cima, eletrizar a placa de baixo, e como elas não tinham contato uma da outra, a gente levava isso, né, num dispositivo que a qualquer momento, se eu ligar essas placas, ele dispara, ele descarrega essa energia, essa corrente elétrica. Então, é um dispositivo que a qualquer momento você consegue fazer passar corrente elétrica num determinado circuito, porque ele tem uma diferença potencial. Eu falo, pô, mas e o gerador não faz a mesma coisa? Sim, o gerador faz. E qual a diferença entre o gerador e o capacitor que a gente já viu, né? Bom, o gerador ele tem uma reação que mantém a diferença de potencial nos seus terminais. E o capacitor não. O capacitor ele não tem ele não cria diferença de potencial. Ele armazena a energia potencial elétrica, mas ele não cria diferença de potencial. Ele precisa de alguém para carregá-lo, né? Então ele não tem uma reação físico-química, ele não é uma pilha. E essa é a diferença. Tá, mas então qual é a vantagem do capacitor? A vantagem do capacitor é que ele consegue, uma vez carregado, ele descarrega. Então, você consegue, colocado num circuito, você consegue fazer as coisas funcionarem, mas principalmente você consegue fazer as coisas desligarem, né? Porque uma vez que ele descarrega, ele abre o circuito, ele não funciona mais. E o gerador não, né? Como se eu tivesse que acender uma lâmpada, eu venho a lâmpada, acendo a lâmpada. Para desligar a lâmpada, eu tenho que ir lá e mecanicamente ir lá desligar, né? Abrir a chave. O capacitor ele faz isso sozinho. Você coloca ele no circuito, vamos imaginar um sensor de movimento, a lâmpada acende, né? Tá lá, ele fecha aquele circuito secundário que ele tem, e aí a partir daí ele descarrega a energia dele, a lâmpada acende, depois que descarregou ela apaga sozinha, né? Então essa foi a aula que a gente viu de capacitância. Como ele é um elemento importante de circuito, a gente vai ver agora ele em circuito. Então ele tem um símbolo, né? Então a gente vai ver aqui, ó, o símbolo do capacitor são os dois pauzinhos, né, do mesmo tamanho, do gerador, né? É um pauzinho, um pauzão, um pauzinho, né? Que representa a diferença de potencial. E no capacitor os dois têm o mesmo tamanho. A ideia, né? Eu imagino que seja, não tenho certeza, é que se eu tiver 10 volts aqui, eu tenho menos 10 volts do outro lado, né? Então você tem lá os potenciais, eles têm o mesmo valor de sinais diferentes, né? Vamos imaginar assim, por isso que são do mesmo tamanho. E outra coisa para diferenciar também do gerador, né? Porque o gerador ele tem essa possibilidade de criar DDP e o capacitor não cria DDP, mas ele armazena essa diferença potencial. Então a gente vai ver como é que esse capacitor ele funciona em série e funciona em paralelo. A ideia dessa aula é falar sobre isso, tá? Então vamos lá ver como é que funciona, como é que eu faço para carregar um capacitor num circuito. Então eu vou colocar 3 capacitores, C1, C2 e C3, e vamos imaginar o seguinte, ligados numa associação em série, né, tá lá. Imagina que aqui eu tenha lá, vamos imaginar ali, sei lá, um gerador que tem um potencial positivo, né, e um potencial negativo, tá? Representando aí uma certa quantidade de carga aqui, vamos colocar aqui Q+, e aqui uma quantidade de carga Q-, né? Então o que aconteceria? Essa placa, vamos pensar assim, esse lado positivo do gerador, ele puxa elétrons dessa placa aqui. Então puxou um, aqui fica sem esse elétron. Puxou outro, também. Puxou outro, tá lá. Então cria-se uma diferença de potencial até o momento onde esses dois potenciais se igualam, né? Então você tem desse lado aqui um Q+, né? Vamos pensar assim, uma quantidade de carga armazenada nessa placa. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que por indução
esse cara positivo aqui, ele induz uma carga negativa desse lado, que vem obviamente desse. Né? Você tem uma ligação aqui não tem, né? Lembra? De elétrico que não passa, né? Então esse negativo aqui, ele veio dessa, então esse aqui ficou positivo. Aí ele puxa mais um, opa, veio dessa, tá lá. Aí ele puxa mais um, veio dessa, tá lá. Então ele faz o processo. Então veja que essas placas aqui, elas não estão ligadas no gerador, né? Elas estão ligadas entre si, por indução, por isso o capacitor de indução eletrostática, né? Tem um nome, né? Bem, e aí a mesma coisa acontece aqui, puxou um elétron daqui, aqui vai faltar um. A mesma coisa aqui, vai faltar outro. A mesma coisa aqui, assim vai, né? Assim sucessivamente. E esse aqui? Esse aqui já não, ó. Esse aqui já vai buscar o elétron lá da onde? Lá do gerador. Então aqui tá lá, pegou esse cara aqui, veio daqui, ó. Aqui também, né? Veio daqui, veio daqui, veio daqui. Então, efetivamente, quando a gente tem uma associação em série, o que o gerador carrega mesmo é a primeira placa do primeiro capacitor e a última placa do último capacitor, né? Numa associação em série. E isso faz com que os capacitores que estejam entre essas duas placas sejam carregados por indução. De qualquer forma, o que a gente observa, né? Eu posso substituir esses três caras por um só? Então é isso que a gente vai fazer. Qual seria o capacitor equivalente dessa associação? Então eu vou colocar um capacitor aqui, supostamente o capacitor equivalente, né? E o que é que eu teria? Vamos imaginar de novo, né? O mesmo gerador com a mesma carga, né? Positiva e negativa. E aí ele carrega essa placa, né? Como a gente viu, e essa placa, a primeira e a última placa. Tá lá. A conclusão que a gente chega é que se a gente falar que esse cara aqui, lembra que aqui tinha nosso, deixa eu colocar aqui, nosso Q-, né? E quando a gente falava da aula de capacitância, que a gente falava assim, olha, um vai ficar com mais 10 coulombs, vai ficar com menos 10 coulombs. Então, se eu somar os dois, dá zero. Então, qual é a carga do capacitor? A gente sempre se referia à carga do capacitor, a carga da armadura, né, da placa positiva. Então, o cara tem 10 coulombs de carga, tem 10 coulombs aqui, 10 coulombs aqui. Tá bom? Então, essa carga Q, ela é referente, no caso do nosso exemplo aqui, eu chutei só, né? No nosso exemplo está referendo a 4 prótons, 4 elétrons, né? Então, essa quantidade de carga Q, que ele tem aqui, então vamos puxar aqui, ó. Esse cara aqui tem uma quantidade de Q, tá lá, do capacitor 1, tá lá. Esse cara aqui tem um Q também, um Q do capacitor 2. E aqui eu tenho um Q também, Q3, né? Do capacitor 3. E o que é interessante, a quantidade de carga aqui é a mesma daqui, a mesma daqui, né? Então, o Q1, o Q2 e o Q3 é o mesmo. Agora, observe o Q equivalente. É o mesmo, tá vendo? Ó, ele tem os mesmos, né? Tem o mesmo 4 prótons e 4 elétrons, né? Como exemplo só. Então, o que eu posso dizer da associação em série de capacitores? Quando eu estou em série, eles têm a mesma carga elétrica, né? A mesma quantidade de carga tem nos 3 capacitores e no capacitor equivalente. Pô, mas então o que muda? Gente, vocês lembram que a capacitância, a relação carga e DDP, que a gente tinha falado para vocês agora há pouco, se o Q é o mesmo e o capacitor C é diferente, então o que muda? Bem, o que muda, se o Q é o mesmo e o C é diferente, o que muda é o U. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, né? O que a gente tem aqui é que entre esses dois lugares eu tenho uma DDP, entre esses dois eu tenho uma DDP, esses dois eu tenho outra DDP. Então, ele divide a DDP. Né? Lembra de resistor, como é que era? Mais ou menos a mesma coisa, né? Tá. Então, lá em resistores, quando a gente colocava os 3 resistores, também dividia a DDP. Era a mesma corrente que dividia a DDP. Bem, se divide a DDP total, então deve ser a DDP no primeiro capacitor, seria essa aqui, mais a DDP no segundo capacitor, mais a DDP no terceiro, mais aquilo que tiver. Se tiver 10 capacitores, você vai colocando todas, né? E aí a gente faz a seguinte brincadeira, olha. Se eu sei que C é Q sobre U, a hora que eu passo o U para cá, ó, desse jeito, o C passa dividindo, ó. Não é isso? Então eu vou ficar um U igual a Q sobre, Q sobre C. Tá lá, beleza? Então aqui o que vai aparecer? Ah, aqui vai aparecer um Q sobre C. E aqui o que vai aparecer? A mesma coisa, um Q
sobre C. E aqui vai aparecer a mesma coisa, o quê? Um Q sobre C. E aqui vai aparecer um Q. Pô, mas é tudo igual? Não. Por que não? Porque esse é o C1, esse é o C2, esse é o C3. E quem é esse aqui? Esse é o C equivalente das três. Tá, mas esses Qs? Esses Qs são todos iguais. Se esses Qs são todos iguais, gente, ó, tum, 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 tum. O que eu posso dizer então? 1 sobre o capacitor equivalente é igual 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Se eu quiser realmente calcular qual é o capacitor equivalente dessa associação, basta a gente fazer a soma invertida. Exatamente como a associação em paralelo, lembra? Em paralelo a gente fazia. Então o capacitor em série é a mesma coisa que... Não é a mesma coisa, né? De capacitor é uma coisa, resistor é outra. Mas assim, a maneira de calcular é o inverso também. Então, na associação em paralelo é 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. No capacitor, aí é o capacitor em série, 1 sobre C equivalente, 1 sobre C1, 1 sobre C2 e sobre C3. Beleza? E quando tiver em paralelo? Quando tiver os três em paralelo, o que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho a DDP, né? Eu tenho o nosso U, nosso gerador. Como os três estão ligados nos mesmos pontos, ele tem a mesma DDP. Certo? Então, de novo aqui, se eles têm a mesma DDP, mas são capacitores diferentes, C1, C2, C3, né? Se são capacitores diferentes, o que muda? Muda o C, o quê? Então aqui, na associação em paralelo, o que eles têm de diferente é que cada um deles vai ter, aqui vai ter um Q1, aqui vai ter um Q2 e aqui vai ter um Q3. Quando eu substituir os três por um só, eu vou ter um capacitor equivalente que tem uma carga que é a soma das três cargas daquele, se for 3 em paralelo, se for 4 é 4, né? E da mesma maneira, como a gente fez anteriormente, se daqui eu puxei, né, o Q sobre C, vamos deixar o Q sozinho, ó, se eu deixar o Q sozinho aqui, ó, deixando o Q sozinho, passo o U para lá, fica C vezes U, tá ali. Então, onde eu tiver esse aqui para série, esse aqui paralelo. Então, onde eu tiver aqui, ó, onde eu tiver aqui o Q, eu vou substituir por, aqui vai ter um C vezes U, tá lá. Aqui vai ter também um Q, que é o C vezes U. Aqui vai ter também, né, tá lá, um C vezes U. E aqui vai ter também um C vezes U. Tudo igual? Não. Lembra, né? O que eles têm de diferente? Esse é o capacitor 1, esse é o capacitor 2, esse é o capacitor 3. E o U? O U é o mesmo, né? Se o U é o mesmo, né? Se o U é a mesma DDP, então eu tenho que o meu C equivalente, né? O meu C equivalente vai ser C1 mais o C2 mais o C3. E agora eu tenho como calcular o capacitor equivalente de uma associação em série, tá? Aqui somos inversos, e o capacitor equivalente de uma associação em paralelo, que a gente soma direto. Exatamente o contrário da associação de resistores. Agora, o que a gente faz com isso? A gente vai ver na próxima aula, beleza?